Naquele tempo, na tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Então disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Tendo dito isto, estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, todavia, replicou-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez na mesma casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado, e não continues incrédulo, mas fiel. Tomé respondendo disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus observou-lhe: porque me viste, Tomé, tu acreditaste. Pois bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida por virtude do seu nome. Louvor a vós, ó Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, o primeiro domingo depois da Páscoa, era chamado também de domingo Inaubis, domingo do branco, do alvo. Exatamente porque aqueles catecúmenos que foram batizados no Sábado Santo recebiam uma veste branca e vinham à missa hoje com a veste branca. Por isso era chamado domingo do branco, domingo Inaubis. Hoje nós vemos os discípulos em dois quadros. A primeira aparição de Jesus a eles sem a presença de Tomé, no primeiro dia da semana, exatamente no domingo de Páscoa, primeiro quadro. E depois vemos já num segundo momento, 8 dias depois, Jesus aparecer aí já com a presença de Tomé. Estavam os discípulos reunidos no cenáculo, com medo dos judeus, apavorados, atemorizados. Estavam numa espécie de crise, porque estamos aí num domingo de Páscoa, Jesus tinha morrido na sexta-feira, aquele que eles acreditavam e
esperavam que viesse a restaurar Israel, que tinha sido acompanhado de uma grande multidão, e o povo vai e pede a morte dele, insuflado pelos principais dos sacerdotes e doutores da lei. O próprio governador vai lá e manda matar, assina a sentença de morte. Aquele que foi trocado por um ladrão, Barrabás, foi crucificado entre dois ladrões. Os discípulos estavam num ambiente assim de muito medo, de muito temor. Medo de saírem, por isso estavam trancados, medo dos judeus pegarem e fazerem qualquer coisa com eles. Algumas mulheres já tinham vindo dizer que ele tinha ressuscitado, mas o testemunho da mulher não era muito digno de crédito. Aliás, tinham sido as únicas que tinham ficado lá diante da cruz, mas estavam fechados com medo, uma espécie de quarentena como a gente tem hoje. E é nesse clima que Jesus então aparece, estando as portas fechadas, aparece a eles e lhes deseja a paz. O que é o medo? Se nós olhamos o medo que os judeus, que os discípulos tinham de Jesus, não é muito diferente do medo que o povo tem hoje da epidemia de coronavírus. O que é o medo? O medo é uma trepidação da alma na possibilidade de um mal que poderá vir. Esta trepidação da alma, ou seja, este incômodo interior, que mexe com todo o sistema nervoso da pessoa, mexe com os afetos e torna a pessoa, num certo sentido, fora da realidade, com a possibilidade de alguma coisa ruim que possa acontecer. O medo não é um bom companheiro. Muito menos o medo não é um bom conselheiro. Nas crises, o medo é o nosso maior aliado, porque ele vem perturbar. Mas ele não é um bom aliado. Quando tem crise, o medo deve ser deixado de lado, porque o medo obscurece a razão, obscurece a visão correta das coisas. O medo impede de ver além daquilo que nos assusta. O medo nos estremece, o medo nos paralisa. Dizia um grande escritor, né, numa das suas peças, né, eu tenho medo do teu medo. Shakespeare dizia isso naquela peça Macbeth. Tenho medo do teu medo. Exatamente, tenho medo do teu medo, porque o teu medo pode te tornar irracional. Porque o medo, levado ao extremo, tem a capacidade de empobrecer a alma, quebra todos os muros da razão e libera no ser humano os seus instintos mais animalescos. O medo torna a visão das coisas obscuras e subjetivas. O medo pode levar a uma verdadeira histeria, e quando isso se espalha no grupo, uma verdadeira histeria coletiva, feito por causa do autossugestionamento ou do sugestionamento aos outros. Pois o medo faz com que a pessoa não haja pela razão. A imaginação é que trabalha. E como diz Santa Teresa, a imaginação é a louca da casa. E com a imaginação comandando tudo, a pessoa, aterrorizada pelo medo, a imaginação começa a levar a pessoa a criar um mundo fantasioso, um mundo de terror. Isso faz o medo. E era nesta situação que estavam lá os apóstolos. De toda a história humana,
O maior medo que as pessoas têm é o medo da morte. E isso é perfeitamente explicável, porque nós não fomos criados para morrer. A morte entrou como um entrave na história humana, fruto do pecado. Depois ela foi como que demonizada. Hoje, quando se fala de morte, coloca um personagem todo de preto, com uma caveira, uma espécie de foice, como que está correndo atrás de nós para nos pegar. Às vezes as pessoas veem o padre de preto, dizem que ficam arrepiadas, com medo, o padre todo de preto. E o medo que é constante na história humana é o medo da morte. E é explicável, porque quando houve o primeiro pecado, o homem não ia morrer, mas houve o primeiro pecado. Diz o livro do Gênesis que o homem comia do fruto da árvore da vida que o preservava da morte. Embora a morte fosse uma coisa natural, porque nós somos compostos, e todo ser composto tende a se decompor, e aquilo que nos une, que nos dá a vida é a alma, mas quando a alma sai do corpo, se decompõe, e isso é natural em todo ser composto. Deus não morre, Deus é substância simples, mas é natural. Mas Deus preservou o homem da morte, deu um dom, o dom da imortalidade. Mas a morte é salário do pecado. Como Deus próprio fala a Adão: lembra-te, ó homem, de que tu és pó e em pó te hás de tornar. Por isso a morte nos mostra a nossa finitude, a nossa miséria, a nossa pequenez. E é uma constante o medo da morte que sempre acompanhou a humanidade. O homem moderno procurou reprimir essa ideia de que um dia tudo vai acabar aqui, ele vai partir para outra vida. O homem moderno tem um grande sucesso, conseguiu um grande progresso econômico, um grande progresso técnico, em todos os sentidos, consegue dominar o mundo inteiro com um toque, consegue ter um grande poder. Por isso o homem procurou reprimir esta realidade de que um dia ele vai morrer. E por isso silencia sobre a morte, obedecendo aos mandatos do medo. Interessante o que diz Santa Teresa: morro porque não morro. Ou diz São Francisco, chamando a morte de irmã. O cristão encara a morte com tranquilidade, à luz da fé. É doloroso, mas encara à luz da fé. Porque nós sabemos que a morte é porta para a vida eterna. Hoje nós vemos passar no mundo verdadeiras cenas de terror para impor ao ser humano o medo. Por isso os noticiários colocam para vocês, todos os dias, morreram tantas pessoas, e vão aumentando cada vez mais o número. E colocam lá fileiras de caixões, fileiras de carros levando caixões, valas abertas. E coloca para o povo construção de cemitérios, de frigoríficos para receber corpos, numa cena tétrica, catastrófica, para impor, colocar no povo o medo. E imaginem as pessoas dentro de uma casa fechada, muitas vezes pequena, todo mundo ali,
vendo o dia inteiro essas cenas e essas notícias, as pessoas vão ficar doentes, e já estão ficando doentes, de uma outra doença, que não é o coronavírus, e que talvez seja pior, porque é mais difícil de se recuperar, uma vez que o coronavírus, graças a Deus, já existe medicação que tem curado muita gente. Porém, e esse é o problema, por causa deste pânico que se criou, as pessoas vão ficando doentes a cada dia. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. E como sacerdotes, a gente já começa a ver isso acontecer. Tudo por causa desse pânico que se criou. Com todas essas cenas de terror, que o povo fica o dia inteiro, através dos meios de comunicação, que são colocados, que colocam noticiários ou reportagens, ao invés de espelhar a coisa verdadeiramente, já induzindo as pessoas ao desespero. Isso pode levar as pessoas ao suicídio, pode levar as pessoas à violência doméstica, pode levar a separações, pode levar ao afloramento de doenças psíquicas que muitas vezes não viriam a acontecer ou não viriam a aparecer, porque por causa deste pânico que se colocou. Como estavam lá os apóstolos? Não estou falando nada diferente do que está no Evangelho. Isso é muito sério. Por isso, nós temos que ser realistas. Uma coisa é a realidade. Nós temos uma epidemia que tem o seu ciclo, começo, auge e fim. E depois vai continuar por aí, espalhados, até, quem sabe, ser eliminado. Isso é uma realidade. Existem meios de contágios. E as autoridades sanitárias estão orientando, sobretudo os médicos, o que tem que se evitar fazer, como se deve agir para não ser contaminado. Isso é a realidade das coisas. Outra coisa é o pânico que se coloca diante disso, que no fundo, é medo de uma realidade que é própria do ser humano, que é a realidade da morte. É claro que ninguém quer morrer, porque nós fomos criados para a vida. Mas um dia vamos ter que partir. Não queremos que seja agora, evidente. Deixa nas mãos de Deus. Mas o problema sério não é esse. O problema é esse pânico que se cria. E foi exatamente esse pânico que estava nos apóstolos, quando Jesus aparece, estando os apóstolos de portas fechadas, e Jesus entra. E o que é que Jesus diz quando entra? A paz esteja convosco. E é isso que eu estou dizendo para você agora. Na sua casa, que pode também estar fechada, para tranquilizar o seu coração. A paz esteja convosco. É essa paz que Jesus vem trazer. A paz que é, como diz Santo Agostinho, a tranquilidade na ordem. A verdadeira ordem que consiste em, primeiro, viver-se na graça de Deus. Então, a primeira coisa necessária para ter essa paz aí no seu coração é procurar se reconciliar com Deus. Ver quantas vezes ofendeu a Deus, deixou de amá-lo, fez escolhas erradas e hoje está com essa crise de consciência porque ofendeu a Deus. Então, a paz que Jesus vem trazer é, em primeiro lugar, a paz, fruto do perdão que Ele vai te dar. Por isso Ele disse aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perdoai a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. É esta a primeira paz que Jesus vem trazer para você. Mas é preciso que haja a paz também com os seus irmãos. Por isso, como membros de família, da mesma família, como amigos, é hora de perdoar.
É hora de ter paciência com o outro. É hora de acolher o outro. É hora de olhar o que o outro tem de bom nas suas virtudes, nos seus talentos. E ter paciência e capacidade de acolher até nas suas dificuldades. Esta é a paz que Jesus vem trazer com os irmãos. E por fim, a paz, que é a paz com a nossa própria consciência. A paz, fruto do dever cumprido. Fiz aquilo que o Senhor me pediu. Por isso, eu vou ter a paz. É esta paz que Jesus vem trazer. E que vem trazer para a sua família, vem trazer para você. Diante de toda essa situação, quando Jesus entra, Ele traz essa paz. Não é a paz que o mundo promete sem problemas. Não é a paz sem a cruz. Não é a paz sem sofrimento. Não é esse tipo de paz que o Senhor vem trazer. Ele diz: a paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. Por isso, não perturbeis o vosso coração, eu venci o mundo. Lá na última ceia, Jesus vai dizer para os apóstolos: vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Você não está órfão. Jesus está aí cuidando de você. Por isso confia. Entrega a vida a Ele. O meu jugo é suave, Ele diz. O meu fardo é leve, Ele nos ensina. Por isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. É esta paz que Jesus vem trazer para cada um de nós. E essa paz nos tira todo o medo. Tirar o medo não significa ser imprudente. Nós temos que ter prudência nas nossas ações, tomar cuidado diante das situações para nós não cairmos. No caso da epidemia, tomar todas as medidas profiláticas necessárias para não nos contaminarmos e não contaminarmos o outro. Claro, mas em paz, usando a razão. Senão nós nos perdemos, nos destruímos, ficamos como cães amarrados, movidos por um terror, sem poder de ação, e o ser humano não suporta isso. Chega o momento que ou se entrega totalmente como escravo, ou explode. A igreja, por exemplo, o Papa esta semana falando dessa situação, ele nos chama a atenção que não existe igreja midiática. A igreja usa a mídia para a evangelização, mas a igreja não é mídia. A igreja não é virtual. Não existe sacramento virtual. Por isso é normal que vocês estejam sofrendo de não poderem estar aqui na mesa de comunhão para comungar, quem não pode estar presente. É normal isso, porque a igreja é um povo, é o povo de Deus. A igreja é uma sociedade visível, com estrutura visível. Então é normal, a igreja precisa, os membros precisam se encontrar, precisam ficarem juntos. E esta dificuldade é normal que leve ao sofrimento, e ela não pode continuar por muito tempo. Por isso é necessário nós rezarmos a Deus, implorarmos a sua misericórdia, e nós estamos começando hoje uma jornada de oração, pedindo a misericórdia de Deus, para que isso passe logo, para que as nossas igrejas possam se abrir, e os fiéis possam vir, comparecer e estarem juntos, nos seus diversos grupos, nas suas diversas pastorais, nas suas diversas associações, presencialmente. Isso é normal que a gente sinta falta. Mas nós temos que confiar na misericórdia de Deus, que não nos abandona.
Deus, nosso Senhor, está nos colocando essa provação na nossa fé. Porque quantas vezes nós, quando tínhamos toda essa liberdade, não usamos bem da liberdade. Então nós precisamos agora irmos ao essencial, que é a vivência da nossa fé. Que começa aí dentro de casa, mas tem que ser algo também interior. Sem rixas, sem fofocas, sem dissimulações, sem invejas, sem críticas destrutivas. É o momento de nós irmos ao essencial da nossa vivência de fé. E Deus então agora nos colocou separados fisicamente exatamente para uma revisão de vida, para que quando as igrejas se abrirem, sejamos novas pessoas, melhores cristãos, melhores católicos. Jesus diz a Santa Faustina: eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. E ele então pede a Santa Faustina que ofereça a sua miséria a ele. Ela fica assustada quando ouve isso. E assim nós também devemos oferecer a nossa miséria a nosso Senhor. Porque há um vírus que está percorrendo e causando muitas contaminações. Mas há outros vírus que estão muitas vezes dentro de nós e que nós não combatemos. O vírus do egoísmo, em que nós nos colocamos como centro de tudo. O vírus da indiferença, que nos leva a nos acostumarmos com o mal e tornarmos tudo muito relativo. O vírus do pânico, que nos leva a perdermos a confiança em Deus e acharmos que nada mais tem solução. O vírus dessa falta de confiança. O vírus da sensualidade. O vírus do egoísmo, mas também o vírus da avareza. O vírus do descuido do outro. E são esses vírus que se espalharam pela humanidade, e a esses nosso Senhor quer combater com a sua graça, mas é preciso que nós comecemos combatendo, porque é o mais difícil. O remédio é a graça de Deus. Por isso, nessa festa da Divina Misericórdia, meus irmãos, minhas irmãs, vamos renovar a nossa confiança em Deus. Olhar para aquela que é a Mãe da Misericórdia, que é Nossa Senhora, que se entregou totalmente a ponto de ela ser bem-aventurada por isso. Como disse Santa Isabel, naquela visita que Maria fez a ela. Bem-aventurada és tu que acreditaste, porque em ti se realizarão todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. O Senhor nos olha agora com misericórdia. E nós devemos agora nos entregar a essa misericórdia e olharmos para os nossos irmãos da mesma forma, para que assim tenhamos dias melhores. E que Nossa Senhora então nos proteja e nos conduza nesse caminho. Amém.